Senador Jaime Campos, com a palavra. Muito obrigado. Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores. O que me traz hoje a essa tribuna para falar sobre segurança pública no Brasil, mas sobretudo também do meu querido estado de Mato Grosso. Hermógenes, o antigo filósofo grego, entendia que o pior assassino é o medo de morrer. Pois nos dias atuais, completaria seu pensamento afirmando que a mais nefasta violência é o temor que a criminalidade impõe sobre nossa geração. Somos reféns da tirania dos bandidos, prisioneiros da insegurança e verdadeiros escravos das sombras sociais emanadas do crime organizado. É muito triste subir a esta tribuna para lamentar a escalada de violência que tomou conta do país. Os criminosos há muito tempo deixaram a condições de meros vagabundos e transformaram a violência numa espécie de agência nacional do terror, tomando conta de presídios, áreas urbanas e empresas de fachada. De suas celas, os seus líderes de facções emitem ordens e mandam em seus delinquentes às ruas de todo o país. O crime não é mais um fenômeno corriqueiro e isolado. Converteu-se em estrutura de poder, com a cadeia de comando de escala internacional, articulando o comércio de drogas, o contrabando de armas e sequestros, assassinatos e roubos. Para se ter uma ideia da dramaticidade da violência no Brasil, basta dizer que a ONG Conselho Cidadão, sediada no México, apontou 16 dos nossos municípios entre os 50 mais violentos do mundo. Isso mesmo, senhoras e senhores senadores. Entre os 10 lugares mais violentos, 3 são em cidades brasileiras. Portanto, localidades mais perigosas e inóspitas que zonas declaradas de guerra. Cuiabá, capital do meu estado, por exemplo, figura como 29º neste ranking macabro, com a taxa de 43,95 homicídios por 100 mil habitantes, registrado em 2013. Agora mesmo, a delegacia do HPP divulgou estatísticas revelando que somente em 2014 já foram assassinados 38 indivíduos na região metropolitana de Cuiabá, com média de 1,5 mortes provocadas por dia. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, interrompendo um pouco o meu discurso, senhor presidente, eu quero registrar aqui a presença do prefeito Adriano Pivetta, da cidade de Mutum, que também nos visita hoje, junto com a assessoria aqui a esta casa. Seja bem-vindo, senhor prefeito Adriano Pivetta. Continuando, senhor presidente, na edição deste domingo, a revista Veja traz na secção Frases, comentário extraído de uma entrevista do escritor inglês Will Self, no jornal O Globo, que ilustra bem a percepção do resto do mundo em relação ao martírio dos brasileiros. Disse ele: eu duvido que desde 1990 mais de 10 mil pessoas tenham morrido no Ocidente em decorrência de ações terroristas. Mas muito mais gente teve morte violenta nas cidades brasileiras. Na verdade, convivemos sim com uma espécie de terrorismo. O terrorismo sem causa ou propósito, apenas em fase doentia do crime que se utiliza de táticas de guerrilha para impor o medo à comunidade. Um terrorismo vil que queima e mata criança de 6 anos de idade e que vem arregimentando uma horda de excluídos
nas favelas, nas periferias e agora também nas cidades de médio e pequeno porte. Não há mais terreno seguro neste país. Municípios do interior, senador Armando Monteiro, da nação foram invadidas por quadrilhas que roubam bancos, sequestram e espalham terror em logradouros outrora pacíficos, onde dormia com as portas e as janelas abertas. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, outra notícia que causou inquietação e desconforto em nossa comunidade nesses últimos tempos foi a informação de que o Exército está prestes a desativar 4 destacamentos da fronteira de Mato Grosso com a Bolívia: o posto de Curixá, em Cáceres, do Palmaritário e ainda Santa Rita e São Simão. Mato Grosso tem 750 quilômetros de fronteira seca com a Bolívia, por onde são transportadas drogas, armamentos e carros roubados, nas chamadas carreteiras. A desativação das guarnições militares tornará esta faixa mais vulnerável à ação dos criminosos. Indiscutivelmente, as Forças Armadas impõem respeito e segurança na fronteira. A retirada deste efetivo conspira contra o necessário combate ao narcotráfico. Ao contrário do que se pretende, esta área fronteiriça deveria receber mais tropas do Exército e da Polícia, com armamento de última geração e monitoramento remoto. Proponho aos senadores Pedro Taques e Braulio Maggi, assim como toda a bancada federal, aqui presente, por sinal, o ilustre deputado federal, companheiro, amigo e irmão Júlio Campos, que em seu nome também falo, através de Vossa Excelência, deputado, com os demais membros, pares da sua bancada que representam o nosso Estado, uma audiência emergencial com os titulares do Ministério da Justiça e da Defesa, além do Comando Nacional do Exército, para que possamos impedir tal medida que vai significar a economia de alguns tostão para o governo, mas em contrapartida pode representar desastres em termos de segurança pública para o país. Todos sabem que uma das principais raízes da violência é o resultado justamente da ação de narcotraficantes que começam nas fronteiras, espalham pelas periferias e atingem o seio das famílias brasileiras. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Estado Nacional precisa reagir. É necessária a elaboração de uma nova frente de combate ao crime, com a participação proativa do governo federal, principalmente na organização de uma máquina repressiva com elevado grau de tecnológico efetivo exponencial e uma legislação que permita a articulação de uma política interestadual de enfrentamento de violência. Não se pode mais limitar as estratégias da guerra contra o banditismo às divisas regionais. As quadrilhas não respeitam fronteiras, agem em várias regiões com desenvoltura e audácia. A polícia também precisa ter a ambição de desvendar e prender, mas ela não pode ficar subscrita a certas condições estruturais e legais que a impossibilitam de praticar a repressão com toda a energia. Nesse sentido, senhor presidente, encomendei à consultoria desta Casa a elaboração de projeto de resolução interna, criando um Conselho de Notáveis no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça para a articulação de um plano de combate ao crime organizado, oferecendo ao Congresso Nacional, ao Executivo e ao próprio Judiciário subsídios para modernização institucional, jurídica e estrutural de enfrentamento da famigerada violência urbana. Modestamente acredito que este Conselho
deveria ser compostas por representantes da Polícia Federal, da Associação, ou seja, da Associação Nacional dos Delegados de Polícias Estaduais, da Ordem de Advogados do Brasil, das Forças Armadas, do Ministério da Justiça e da Defesa. Também teriam assento membros da sociedade civil organizada, como a Central Única das Favelas, Associação de Familiares de Vítimas da Violência e o segmento acadêmico e igreja. Pelo que depreendo, na proposta a ser encaminhada brevemente à mesa diretora deste Senado Federal, tal comissão indicaria um grupo de trabalho que teria um prazo de 1 ano para apresentar um elenco de soluções que posteriormente seria recomendado às 2 casas legislativas deste país e de forma institucional e democrática debatido com o governo federal e os entes federados. Nobres senadores, passou a hora deste parlamento assumir a responsabilidade de tocar nesta chaga. Não podemos ficar alheios ao país real. Aquele país que assistimos no noticiário da TV e vemos ônibus incendiados, carros de polícia tombados por barderneiros, corpos inocentes espalhados pelas ruas de nossas cidades. Devemos fazer desta tribuna uma verdadeira trincheira de combate ao crime no nosso país. Portanto, senhor presidente, esta é a minha fala e, sobretudo, a minha preocupação em relação ao aumento de violência em todo o país, particularmente no meu querido Mato Grosso, que, lamentavelmente, o crime tomou conta de todos os lares, que, lamentavelmente, hoje se vê a preocupação de toda a sociedade civil organizada em nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente.